Olá pessoal, bem-vindos à aula de língua portuguesa e nesta aula nós iremos falar sobre variações linguísticas. Eu sou o professor Rafael e esta aula é direcionada aos alunos do 7º ano do ensino fundamental. O objeto de conhecimento, variações ou variedades linguísticas, e a meta para essa aula é que vocês obtenham como habilidade o reconhecimento de textos, na verdade em textos de diferentes gêneros, as variedades da língua falada, o conceito de norma padrão e o de preconceito linguístico. Para iniciarmos, eu separei uma publicidade em que remete às várias peculiaridades ali distintas dos nossos estados no Brasil, considerando determinadas expressões, vocábulos. Então, nós temos Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, Rio Grande do Sul e Bahia. E um exemplo aqui, considerando o verbo ver, né? Uma sátira em torno disso. Veja, veje, olha, espia, bah, oxe. Então, nós temos essa questão dessa variedade regional que nós iremos explanar posteriormente. Então, conceituando comunicação. A comunicação ocorre quando interagimos com outras pessoas utilizando linguagem. A linguagem ela está em torno das situações de comunicação, que podem ser unilateral, bilateral ou multidirecional, que nós iremos explanar isso em um outro momento, correto? Linguagem. A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. E esse processo de linguagem ele pode aparecer de várias formas. Então, nós temos a linguagem verbal, não verbal, mista e digital. Vamos explanar no próximo slide. A língua, que é o conjunto de sinais, seria o nosso código de comunicação. Então, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. E essa língua, no caso, esse código que nós utilizamos, ele pode ser utilizado na modalidade culta ou na modalidade coloquial. Considerando, então, as formas de linguagem que nós temos, a verbal, que seria o uso da palavra, seja ela escrita ou falada dentro de um contexto de oralidade. Ou seja, quando fazemos uso da palavra num discurso, na fala ou em um texto escrito, nós temos a linguagem verbal. A linguagem não verbal, por sua vez, seria o uso das imagens, dos símbolos, da linguagem visual, como a dança, o teatro. Então, nós temos aí, diferentemente da linguagem ou do texto verbal, a linguagem não verbal. Considerando a mistura desses dois elementos, nós temos a linguagem mista, que seriam a mistura desses dois elementos, como ocorre nas tiras em quadrinhos, nas charges, nas publicidades, como é o exemplo aqui, a mistura de linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, a linguagem mista. A linguagem digital, que permite armazenar e transmitir informações em meios eletrônicos, aquela que utilizamos nos meios digitais, ali por meio das videoconferências, nas plataformas de streaming como o YouTube ou nas lives do Instagram, por exemplo. Então, considerando a língua coloquial, a língua aí que traz em evidência a questão da oralidade, da informalidade. Então, nós temos um exemplo de texto do Milor Fernandes. Sá passado era 7 de setembro, tava eu na cozinha tomando uma pico-mel e cozinhando um quilo de carne com massa tomate para fazer uma macarronada com galinha assada. Quase caí de susto quando ouvi um barulho vindo de dentro do forno, parecendo um tiro de guerra. A receita mandou pôr milho de pipoca dentro da galinha para assar. O forno esquentou, me estourou, a galinha explodiu. Nossa senhora, fiquei branco que nem um leite de leite. Foi um trem doidinho, ai. Quase caí dentro da pia, fiquei sem saber de onde eu vim, pra onde eu vou, onde eu tô. Olha pra você ver que loucura, graças a Deus ninguém se machucou. Então notem aqui a questão, até satirizando a maneira peculiar aí de se falar dos mineiros aí de Minas, que costumam falar rapidamente ali, diminuindo as sílabas. Então nós temos aqui a questão coloquial, considerando a variante aí geográfica. Língua culta, exemplo de um texto de Machado de Assis.
Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai logo teve aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Então, nós temos aqui, diferentemente do texto anterior, a questão da variedade padrão, da norma culta sendo priorizada aqui, considerando aí uma linguagem mais rebuscada, mais elaborada, então considerando esse contexto da formalidade. Na sequência, níveis de linguagem. Então, um exemplo de linguagem formal. A AIDS ou SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, é uma doença provocada pelo HIV, um vírus que infecta as células e causa imunodeficiência. Existem tratamentos para a AIDS que diminuem a progressão viral, mas não há nenhuma cura conhecida. O mais importante para prevenir essa doença é fazer campanhas de informação e sensibilização. Informal. Te liga aí, a AIDS é uma praga que rói até os mais fortes e rói devagarinho, deixa o corpo sem defesa contra as doenças. Quem pegar essa praga está ralado, não tem doutor que dê jeito, nem reza brava, nem choro, nem vela. Pegou AIDS, foi pro brejo. Então notem a questão da diferença aqui de nível de linguagem, a informalidade aqui sendo priorizada nesse contexto. Então vamos lá, as variedades linguísticas, como vimos, temos a norma padrão e a norma não padrão. A norma padrão, então, considerando aí a linguagem culta, aquela linguagem elaborada, em que eu uso a formalidade dentro de determinados contextos. A norma não padrão, por sua vez, ela vai levar em consideração a linguagem aí informal, no caso, considerando a questão histórica, geográfica e sociocultural. Então, a variante histórica, que considera ali a ortografia, a semântica, o léxico, os elementos fonéticos e sintáticos estruturais da gramática, aquela que sofre transformações ao longo do tempo, como, por exemplo, a palavra você, que antes era vós-me-se e que agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC. O mesmo acontece com as palavras escritas, com PH, como era o caso de farmácia, agora farmácia normal e com F, como nós conhecemos. Então, nós temos uma questão histórica em que a língua vai passando por modificações ao decorrer do tempo, ao longo do tempo aí. Então, antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os mais idosos, depois da janta, faziam o quilo, saindo para tomar a fresca, e também tomavam cautela de não apanhar sereno. Os mais jovens, esses iam ao animatógrafo, e mais tarde ao cinematógrafo, chupando balas de alteia. Antigamente, os sobrados tinham assombrações, os meninos lombrigas, os homens portavam ciroulas, botinas e capa de goma. Não havia fotógrafos, mas retratistas. E os cristãos não morriam, descansavam. Mas tudo isso era antigamente, isso é outrora. Então nós temos um texto aqui do Carlos Drummond de Andrade remetendo a essa questão dos costumes aí de antigamente, em que nós temos também o fator linguístico, ou seja, ao longo aí do tempo as coisas vão se modificando, isso acontece na nossa língua, as palavras vão sofrendo alterações com o decorrer do tempo e passando por novas adaptações, aí, mudanças. Variante geográfica, então nós temos lá, ela refere-se às diferentes formas de pronúncia, às diferenças de vocabulário, estrutura sintática entre as regiões. Então, um exemplo disso, nós temos lá duas tiras em quadrinhos. Então, o personagem diz, para mim pode ser uma porção de aipim. Ah, eu aceito uma de mandioca, por favor. Vou querer uma de macaxeira, que eu adoro. Então, notem a questão dos personagens se referirem ao mesmo elemento, ao mesmo produto de três formas aí diferentes, utilizando três vocábulos, três variantes diferentes, que no caso vai depender aí da questão regional. Nós conhecemos mais aqui como mandioca, alguns lugares é mais conhecida como aipim, outros macaxeira. Então nós temos uma questão aqui de variação linguística geográfica, que depende aí da localização.
Outro exemplo ao lado, a questão aqui é até mesmo cômica, né, em que o personagem ali usando a linguagem mais caipira, nós temos o seguinte: e aí, compadre, firme? Perguntando se estava tudo bem. Ele, não, futebol. Ou seja, considerando aí até uma questão de compreensão ali. Ele, na verdade, perguntou se estava tudo bem. O outro personagem entende como se ele estivesse perguntando se estava vendo o filme. Então, nós temos aqui uma variante regional. Temos alguns exemplos de alguns textos aqui que eu vou ler para vocês rapidamente, considerando essa questão. Assaltante carioca. Seguinte, bicho, te deu mal, isso é um assalto. Passa a grana e levanta os braços, rapá. Não fica de bobeira que eu atiro bem pra. E vai andando e se olhar para trás, vira presunto. Assaltante paulista. Orra, meu, isso é um assalto, meu. Levanta os braços, meu. Passa a grana logo, meu. Mais rápido, meu. Pô, se manda, meu. Assaltante mineiro. Ô, sou, presta atenção, isso é um assalto, uai. Levanta os braços, fica quietinho que esse trem na minha mão tá cheio de bala. Melhor passar logo os trocados que eu não tô bom hoje. Vai andando, uai. Tá esperando o que, uai? Assaltante gaúcho. Ô, guri, ficas atento, bah. Isso é um assalto. Levanta os braços e te aquietas, tchê. Não tentes nada e cuidado que esse facão corta uma barbaridade, tchê. Passa as pilas pra cá e te manda lá, cria. Assaltante nordestino. Ei, bichinho, isso é um assalto. Arriba os braços e não se bula. Rebola o dinheiro no mato, senão enfia a peixeira no teu bucho. Perdão, meu padre Inciso, mas é que tô com uma fome da moléstia. Assaltante baiano. Ô, meu rei, longa pausa, satirizando a questão ali, né, dos baianos. Isso é um assalto. Levanta os braços, mas não se avexe, não. Se não quiser, nem precisa levantar para não ficar cansado. Vai passando a grana bem devagarinho. Ou seja, então nós temos a questão aí regional. Agora a questão variante sociocultural. Agrupa alguns fatores de diversidade, como o nível socioeconômico, a religião, a geração, o grau de educação, a idade e o gênero do indivíduo. Então nós temos aqui um exemplo no quadrinho. Nós estamos apenas ficando, papai. E ficar é, né, o pai ali confuso com esse termo, no sentido que a garota quis atribuir a esse termo ficar. Ficar é assim, ficar. E não há perigo dela ficar, não. Bom, foi bom termos essa conversas claras, ou seja, na verdade o pai não compreendeu ali bem ao certo o sentido atribuído à palavra e ao verbo ficar, como era o caso aí que o personagem quis demonstrar. Então nós temos aqui uma questão até mesmo de geração, o pai é de uma outra época, em que se usavam outros termos aí, não como o caso do personagem, correto? Então, temos o seguinte, de olho na língua, gíria, fenômeno de linguagem usado por certos grupos sociais pertencentes a uma classe ou a uma profissão. As gírias enriquecem a língua e comprovam que é o povo que faz a sua língua. Então, nós temos a questão aí, dentro dessa questão da gíria, nós temos o socioleto e o idioleto. Então, o socioleto são as variações faladas por um grupo social ou uma profissão. No caso das profissões, é também chamado aí de jargão, os elementos, expressões utilizadas dentro do contexto ali daquela profissão específica. O idioleto, variante produzida por um indivíduo, modo particular de falar de uma pessoa, criada ali, digamos, por ela, maneiras específicas, expressões específicas que determinada pessoa usa para se comunicar e interagir. Considerando o exemplo aqui das gírias, então nós temos o seguinte, baixou o nível, que na verdade está relacionado aí à questão de vulgaridade, ou seja, vulgarizou. Exemplo, baixou o nível, xará. Aí nós temos, boto fé, uma gíria ali talvez bem conhecida, né? Acreditar, estar seguro de algo, de alguma coisa. Exemplo, boto fé em você, mano, mané. Cair na real, acordar, despertar. Vê se cai na real e sai dessa. Está na mira, ou seja, alvo. Ângela está na mira do governo. Esticar as pregas, fazer plástica. A velhota esticou as pregas. Ficar passado, ficar envergonhado. Fiquei passado com aquela notícia.
Foi mal, desculpa, perdão. Foi mal, cara, desculpe. Então, nós temos aqui determinados exemplos de gírias aí comuns aí a serem usadas no nosso dia a dia e exemplos de frases com esses elementos. Então, o elemento gíria, ele gira em torno ali de grupos sociais aí e as formas que esses determinados grupos utilizam expressões para se comunicarem e interagirem entre si. Outro exemplo aqui nós temos o seguinte: quando a gíria é restrita a uma profissão, ela é chamada de jargão, como nós comentamos. Então vamos lá. Estamos anunciando uma série de transferências de capacitação necessárias para manter a vantagem competitiva, infelizmente no contexto da reengenharia do grupo. O seu setor terá de passar por um downsizing. Ou seja, notem que aqui, aí nós temos o seguinte, logo abaixo aqui da fala do personagem. Tradução em português. Contratamos outra empresa que faz o seu serviço pela metade do preço. Você e toda a sua equipe estão no olho da rua. Ou seja, eles utilizaram termos e elementos ali totalmente desconhecidos, talvez pela maioria das pessoas, porque faz parte de um determinado grupo ali, de conhecimento de um determinado grupo, de uma profissão em específica. Outro exemplo. Nosso capital de conhecimento permite alavancar um ecossistema de parceiros para ampliar o valor agregado nas ações estratégicas com foco no cliente. Aí, tradução em português. Nossa experiência será usada em parceria com outras empresas para conquistar mais clientes. Ou seja, notem que eu teria ali uma forma de se comunicar que talvez para nós fosse algo estranho. Porém, para aquele contexto, para aquela profissão, para aquelas pessoas em torno daquela situação é algo comum e fazem parte, e isso faz parte ali do contexto comunicativo deles. Então é preciso que o falante esteja atento para não transpor as gírias ou internetês, que é essa linguagem usada no contexto da internet, dos chats, em situações de comunicação escrita, nas quais definitivamente não é adequada. Então é importante eu saber e ressaltar que a linguagem coloquial, a linguagem aí informal, ela vai depender da situação de comunicação, assim como as gírias. Ou seja, não é em todos os contextos em que ela é permitida. Então a linguagem deve ser considerada de acordo com o contexto em que eu vou inseri-la. Correto? Estrangeirismo é um processo que introduz palavras vindas de outros idiomas na língua portuguesa. O estrangeirismo possui duas categorias. Primeiro, com o aportuguesamento, a grafia e a pronúncia da palavra, elas são adaptadas para o português. Exemplo, abajur, que do francês abajur se escreve de outra forma. 2. Sem aportuguesamento, conserva-se a forma original da palavra. Um exemplo disso, a palavra mouse, que nós utilizamos, escrevemos e pronunciamos da mesma forma, ela não sofre alteração. Então, são palavras que nós trazemos de outros idiomas e acabamos inserindo na nossa língua por conta de não termos uma tradução específica ou adequada para esses termos. Então, nós temos o estrangeirismo. Variante estilística, que leva em consideração ali o estilo. Dependendo do contexto, maior ou menor conhecimento e proximidade entre os falantes faz com que se usem variedades mais ou menos formais. A linguagem é usada de modo informal em situações familiares, uma conversa entre amigos. Então, conversa entre amigos, linguagem coloquial, em que eu posso utilizar aquela linguagem, digamos, sem formalidades, mais comum, do dia a dia, em que eu tenho ali as minhas expressões e até mesmo as gírias em torno daquela situação de fala. Porém, nas situações formais, como uma palestra, um congresso científico, o falante faz uso da linguagem formal, da linguagem culta, ele deve considerar essa situação. Certo? Preconceito linguístico. O que seria o preconceito linguístico? É um julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que eles utilizam. Temos um exemplo aqui na imagem ao lado, observem lá. 1, nós erra. 2, quem reclamar, 3, nós expulsa.
Apesar de haver muitos preconceitos sociais em relação às variedades não padrão, todas elas são válidas e têm valor nos grupos ou nas comunidades em que são usadas, ou seja, aquilo que nós já comentamos, que vai depender da situação em que eu estou utilizando aqueles elementos ali, aquelas expressões, se é uma situação que me permite ou não, ou eu devo priorizar a linguagem culta, a linguagem mais formal, que é a norma padrão, que seria a norma padrão que nós conhecemos ali. Então, resumindo, nós temos as relações entre fala e escrita. Fala, interação face a face, ou seja, eu tenho ali uma interação cara a cara com a pessoa com a qual eu falo, com a pessoa com a qual eu interajo ali no meu contexto de comunicação, o que não ocorre na escrita. Essa interação, ela é à distância. Na fala, tem um planejamento simultâneo ou quase simultâneo à produção. Eu tenho ali a espontaneidade, o que não ocorre aí na escrita. Eu tenho uma criação individual. Na fala, eu tenho a impossibilidade de apagamento. Eu disse aquilo, não há como eu voltar atrás e dizer aquilo novamente. Eu posso fazer um destaque corrigindo, mas não é o mesmo procedimento que ocorre na escrita, em que eu posso revisar aquilo que já foi dito ou escrito no caso, por exemplo. Na fala, sem condição de consulta a outros textos. Na escrita, eu tenho a possibilidade de consulta. Na fala, a reformulação pode ser promovida tanto pelo falante como pelo interlocutor. Então, essa correção, essa reformulação de comunicação, ela pode ocorrer tanto por mim, por exemplo, que dirijo a palavra a alguém, como a pessoa a quem eu estou dirigindo a palavra também pode fazer essa reformulação. Já na escrita, a reformulação é feita apenas pelo escritor, a pessoa que está redigindo ali o texto escrito, no caso. Na fala, eu tenho acesso imediato às reações do interlocutor. Já na escrita, sem possibilidade de acesso imediato às reações imediatas do leitor, do interlocutor, aquele que lerá ali o meu texto, por exemplo. Correto? Então, por hoje, a nossa aula foi em torno da questão da variedade, ou melhor, das variedades aí linguísticas que nós temos, e nós ficamos por aqui.